Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 288 Capítulo 288 Mausoléu de Zenard. Era realmente muito difícil determinar o verdadeiro valor de um título. Mesmo os de menor escalão davam ao jogador algum benefício na forma de tratamento preferencial dos NPCs, isso sem mencionar os títulos de alto escalão como Demon Hunter e Grand Scholar. O título Demon Hunter aumentou muito a influência de Ni Yan, embora apenas em cidades humanas, enquanto o Grand Scholar lhe concedeu uma gama ainda maior de privilégios. Ni Yan se perguntava que tipo de benefícios ele receberia ao atualizar seu título de Demon Hunter do intermediário para o avançado. Pensando nessa possibilidade, Ni Yan continuou a desviar toda a sua experiência para Liu Gold, cuja velocidade para matar mobs excedeu em muito a sua própria. Isso ficaria ainda melhor a cada nível alcançado por Liu Gold. A intuição de Ni Yan lhe disse que ele e Yao Yao provavelmente ficariam presos no domínio de Zenard pelos próximos dias. Esses mortos-vivos caçadores de ossos eram aparentemente infinitos. Ni Yan não sabia quanto tempo levaria para passar por eles. As criaturas deixavam dropar cerca de uma moeda prata após a morte, mas praticamente nada mais. Mesmo assim, o lucro não era tão ruim, pois era impossível encontrar essa quantidade de mobs em mapas comuns. Ni Yan continuou puxando o Agron, enquanto Yao Yao descansava nos bastidores, bebendo poções para restaurar sua mana. Ele disparou um fluxo interminável de parafusos e fez um grande grupo de mortos-vivos caçadores de ossos irem atrás dele. Depois que Ni Yan juntou todos, Yao Yao e Liu Gold liberaram suas magias. Liu Gold com seu Dragon Breath e Yao Yao com sua Holy Ardent Blaze. Inúmeros mortos-vivos caçadores de ossos desabaram diante daqueles poderosos ataques. A barra de progresso de Ni Yan subia constantemente. Ele descobriu que a morte só era contada se ele conseguisse dar o último golpe. Então ele perguntou a Yao Yao se ela poderia deixar as mortes para ele e Liu Gold. Assim, sua tarefa iria progredir em um ritmo muito mais rápido. Liu Gold entrou na briga e varreu os mortos-vivos caçadores de ossos. Em pouco tempo, Liu Gold subiu para o nível 28 e aprendeu duas novas habilidades. Meteor Drop, Jr. Invoca um meteoro gigante, causando 200% de dano a todos os alvos em um raio de 20 metros e continua causando dano de queimadura por 20 segundos. Tempo de lançamento, 10 segundos. Tempo de recarga, 30 minutos. Aumenta de grau no nível 60. Explosive Counter, Jr. Quando atacado, tem a chance de retaliar contra o inimigo, causando 200% de dano. Aumenta de grau no nível 50. Essas duas habilidades eram bastante formidáveis. Embora tenha se tornado cada vez mais difícil aumentar o nível de Liu Gold, ele se tornava ainda mais forte a cada nível. Vendo que Liu Gold aprendeu duas novas habilidades, Ni Yan ergueu uma sobrancelha em surpresa. De alguma forma, o crescimento de Liu Gold continuava superando suas expectativas. Ni Yan tomou uma decisão. Mesmo à custa de si mesmo, ele definitivamente subiria cada vez mais o nível de Liu Gold. Ni Yan usou sua balestra da cavalaria para atacar cerca de 60 mortos-vivos caçadores de ossos e aquele bando desordeiro avançou contra ele como uma maré. Um meteoro escaldante desceu do céu e os atingiu com um forte estrondo, fazendo com que chamas voassem por toda parte. Sob as chamas, os mortos-vivos caçadores de ossos desmoronaram em massa. Ni Yan verificou o seu progresso. Tarefa 6: matar 50.000 mortos-vivos de nível 30 ou maior. Progresso: 1223, 50.000. O número de mortes subiu rapidamente. Quantas poções você ainda tem? Ni Yan perguntou. A recuperação de um mago era muito lenta. Em intervalos regulares, eles seriam forçados a usar um grande número de poções de mana para se reabastecer. Eu preparei uma boa quantidade de poções antes de partirmos. Ainda tenho mais de 60 pilhas. Yao Yao respondeu depois de verificar sua bolsa. Como Yao Yao comprou água da Primavera Premium, ela poderia restaurar sua mana com apenas uma, enquanto outros seriam forçados a engolir 5 ou 6 águas da Primavera comuns. Ela não ficaria sem mana tão cedo. O que quer dizer que ela tinha mais de 1.200 águas da Primavera Premium, que ajudariam a sua mana a durar por pelo menos mais 6 dias. Ni Yan ficou sem palavras. Isso significava que ela havia gasto mais de 1.200 moedas de pratas ou 12 moedas de ouro. Mesmo ele pensaria duas vezes em gastar tanto ouro em algo assim. Em todo o jogo, Yao Yao pode ser a única pessoa que poderia se comportar de maneira tão extravagante. Como parecia que Yao Yao havia se preparado com bastante antecedência, não haveria problema algum em nivelar aqui por alguns dias. Ni Yan e Yao Yao passaram os dias em relativa paz. Ni Yan lidava ocasionalmente com assuntos externos, como o crescimento das Kickers United, movimentos da Bloodthirst Blades e Alliance of Mages e assim por diante. Estava um período de rápido crescimento para as grandes guildas. A Kickers United também expandiu rapidamente, se tornando uma guilda de nível 5 com quase 60.000 membros. As 5 guildas auxiliares também cresceram para aproximadamente 10.000 membros cada, somando um total de cerca de 110.000. Graças ao investimento do grupo financeiro Dragonsuar, mais e mais membros da guilda alcançaram o nível 40. Muitos deles receberam montarias, fazendo com que cerca de 10% da guilda movimentasse a cavalo. Isso indicou o início de uma nova era.
Os jogadores não estavam mais restritos às suas cidades iniciais. Eles poderiam começar a viajar por todo o Império Viridiano. Ni Yan sabia melhor que qualquer um o que isso significava. Gu Huai recebeu relatos de que jogadores da Bloodthirst Blades começaram a aparecer em mapas que faziam fronteira com o território de Calore. Como Calore e a Cidade Radiante eram relativamente próximas, as duas guildas já haviam feito alguns contatos. No entanto, os dois lados agiram com moderação, de modo que ainda não havia surgido conflitos. No entanto, o cheiro de pólvora estava no ar. Devido à futura competição por fortalezas, as duas guildas inevitavelmente se tornariam inimigas. Mas tirando esses assuntos, Ni Yan passou o restante do seu tempo com Yao Yao, nivelando e matando os mortos-vivos caçadores de ossos. Yao Yao especialmente gostou desses dias maçantes. No segundo dia de nivelamento no domínio de Zenard, Ni Yan completou a tarefa 6 e recebeu o título de Demon Hunter avançado, aumentando sua influência em todas as cidades humanas em 16 pontos. O objetivo de Ni Yan era atingir 100 pontos de influência. Quando um jogador alcançar 100 pontos de influência em uma cidade, eles iriam receber recompensas especiais, entre as quais incluía o Conjunto da Glória. Entre todos os equipamentos, o Conjunto da Glória era o segundo entre os conjuntos de grau sublendário. Aos olhos dos jogadores, era contado como o equipamento dos deuses. Na linha do tempo anterior, poucas pessoas o possuíam. Mesmo dando uma estimativa otimista, eles não passariam de vários milhares em todo o Império Viridiano. A grande maioria dos jogadores estaria acima do nível 100 no momento em que conseguissem este conjunto. Ni Yan também recebeu outra missão. Tarefa 7: matar 200.000 mortos-vivos de nível 30 ou maior. Progresso: 0, 200.000. Ni Yan estava curioso sobre o que iria vir depois do título de Manhunter avançado. Durante esse tempo, que ele e Yao Yao estiveram no domínio de Zenard, eles nivelaram sem parar. No quinto dia, Ni Yan já tinha mais de 3/4 do caminho completo da tarefa 7. Tarefa 7: matar 200.000 mortos-vivos de nível 30 ou maior. Progresso: 162.832, 200.000. Depois de matar inúmeros mortos-vivos, Ni Yan também desbloqueou uma habilidade do vislumbre da escuridão. Gale Ambush: correr em direção a um alvo com 300% de velocidade de movimento. Atacar de tocaia causa 160% de dano, ignorando a diferença de armadura e nível. Tempo de recarga: 5 dias. O número de habilidades poderosas à sua disposição continuava aumentando, mas o nível de Ni Yan estava ficando cada vez mais para trás. Embora ele tenha voltado ao nível 30, ainda estava muito aquém de Yao Yao, que já havia subido para o nível 42. Nas tabelas de classificação, os jogadores que estavam no nível 45 a 46 podiam ser encontrados em todos os lugares. No entanto, o topo das tabelas de classificação de nível não significava nada para Ni Yan. Ele poderia pegar de volta a sua posição a qualquer momento. O que o deixou mais empolgado foi que, depois de sacrificar seu próprio nível de crescimento, Liu Gold subiu para o nível 35. Com mais de 3.000 pontos de vida e com mais de 1.000 pontos de ataque e poder mágico, Liu Gold era um oponente extremamente formidável. Tendo um animal de estimação tão forte ao seu lado, por que ele teria que se preocupar com aumentar o seu nível? Era uma pena que ele não tivesse pontos de atributos para adicionar depois de voltar a subir para o nível 30. No Conviction, se um jogador caísse de níveis, ele não perderia seus pontos de atributos. Então, depois de recuperar esses níveis, naturalmente, eles não receberam nenhum. Mais uma coisa, porque estava preso no domínio de Zenard, Ni Yan não poderia participar pessoalmente da batalha entre a Holy Empire e a Radiant Sacred Flame. No entanto, enviou mais de 100 dos seus jogadores mais fortes para representar a Askikers United na batalha. Com Resplendente Bladelight e os outros lá para ajudar, não haveria nenhum problema em garantir a fortaleza. Afinal de contas, a Bloodlust Blades, Alliance of Mages e Divine Protectors não enviariam pessoas para lutar. Eles estavam todos ocupados tentando garantir fortalezas para eles mesmos, onde eles encontrariam tempo para ajudar uma Radiant Sacred Flame sem futuro. Durante a luta, um pequeno incidente ocorreu quando Shadowkiller assassinou Sleepy Fox do nada, quase causando a queda da Holy Empire. Felizmente, as poderosas forças das Kickers United permaneceram firmes e carregaram a batalha, jogando a maré de volta contra a Radiant Sacred Flame. Shadowkiller desapareceu após matar a sua presa, deixando apenas uma única sentença para as Kickers United. Digam ao Nirvana Flame para lavar o seu pescoço, pois não quero que ele não suje a minha lâmina. As palavras provocativas de Shadowkiller fizeram todos os jogadores das Kickers United entrarem em um frenesi assassino. Ni Yan, que ainda estava preso no domínio de Zenard, soltou um leve riso depois de ouvir essas palavras. Se Shadowkiller realmente ousasse vir atrás dele, não se importaria de brincar por um tempo. Na linha do tempo anterior, Ni Yan não tinha esperança de competir com um jogador no nível de Shadowkiller, mas depois de reencarnar, Ni Yan sofreu uma transformação completa, libertando-se do seu casulo e se transformando em uma borboleta, de uma figura obscura e sem nome para o ilustre líder das Kickers United. Ele já havia superado o seu passado. Destemido e inigualável, esse era o lema de Ni Yan nesta vida. Enquanto prestavam atenção ao que estava acontecendo no mundo exterior,
Nian e Yao Yao continuaram avançando. Os mortos-vivos caçadores de ossos sumiram. Eles finalmente encontraram algumas pistas quando Nian descobriu uma pedra-guia. Estava coberta de rachaduras e fortemente corroída pelo tempo. No entanto, ele ainda podia distinguir claramente uma flecha apontando para uma certa direção, abaixo da qual havia vários caracteres escritos na linguagem dos dragões. Mausoléu de Zenard.